Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos para a última aula de patologia de vocês do semestre, né? É uma aula tranquila, tá? São as patologias cardíacas. Coração não tem muita coisa, tá? Pulmão, meu Deus do céu, foi um mundo, né, de coisa que a gente viu na aula. Mas coração não é tanta coisa, então a gente vai dar uma olhadinha nas principais causas, tá? É, E vamos começar, né? Espero que vocês estejam bem. Espero, espero que esteja tudo em ordem com vocês. Como a maioria votou pela aula gravada, então essa aula também é gravada. Mas sempre eu deixo à disposição de vocês meu telefone, tá certo? Pode ligar, pode mandar zap, tá? Que qualquer dúvida eu falo com vocês, tá? Não se preocupem não. Tá, vamos começar. Então, gente, como no pulmão, a gente vai dar uma divididinha, tá certo, no assunto. É esse aí que tá aparecendo na tela, tá bom? E nós vamos indo de um por um até completar, tá bom? Vamos lá. Bom, pessoal, a primeira doença que eu queria falar com vocês é a doença isquêmica aterosclerótica coronariana. Existem as causas não ateroscleróticas também, tá? Como, por exemplo, anomalias coronarianas congênitas, aneurismos coronarianos, arterites coronarianas, dissecção da coronária, tá? Embolização da coronária sem indício de uma doença aterosclerótica, tá? Entre outros. Esses são exemplos de doenças que não são relacionadas às causas, a isquemia não está relacionada à aterosclerose. E são responsáveis apenas por cerca de 4% de todas as doenças isquêmicas do miocárdio, tá? Dito isso, então, é melhor a gente continuar nas causas que sejam relacionadas à aterosclerose, certo? A doença aterosclerótica é uma doença vascular, crônica, tá? Que afeta os vasos de grande e médio porte, com camada elástica, tá? E as artérias musculares, tá? E é caracterizado pelo acúmulo na íntima desse vaso de células inflamatórias, um músculo liso, lipídios e tecido conjuntivo, tá? Que com o tempo pode ir calcificando e formando aquelas placas calcificadas que a gente vê com tanta frequência. Existem algumas teorias para o desenvolvimento da doença aterosclerótica coronariana, tá? Vale a pena a gente citar que existem três teorias principais e no século XIX, Virchow, ele pela primeira vez interpretava ali aqueles depósitos de gordura na camada íntima das artérias e ele interpretava de uma forma bem simplista. Ele achava que aqueles acúmulos de gordura eram decorrência da passagem de substâncias gordurosas que eram contidas no plasma através da parede endotelial que chegava até a camada íntima daqueles vasos, tá? Essa é a teoria que é chamada teoria da insudação, tá? Foi por Virchow no século XIX. Mais ou menos na mesma época, Rokitansky, ele começou a pensar que talvez esse processo ateromatoso, ele seria o depósito de gordura desse processo ateromatoso, ele seria uma causa secundária, tá? A outro processo, que é a alteração primária da placa, da formação da placa aterosclerótica, era a deposição de fibrina e plaquetas na superfície endotelial. Então ele achava que existia meio que a formação de um coágulo na superfície endotelial, tá? A formação desse coágulo alteraria o endotélio, tá? E a alteração desse endotélio é que permitiria a passagem da gordura para a camada íntima, tá? Enquanto que uma teoria
ele passava direto pela íntima, a outra não. Existe esse processo da formação desse coágulo na camada, é, no endotélio, né? Existe a formação desse coágulo no endotélio que permite a passagem da gordura para a camada íntima. E essa é a teoria da incrustação, tá? Então, a terceira teoria é uma teoria que foi mais recente, do século XX, tá? Que é a teoria da inflamação e reparo ou teoria da reação e injúria, tá? Nessa teoria, também a disfunção endotelial é a causa primária dessa placa aterosclerótica, tá? Sendo que essa seria uma injúria, uma disfunção endotelial, tá? Causada, e essa disfunção endotelial ela comprometeria a integridade da barreira endotelial, tá? A barreira endotelial estaria ali para evitar a passagem de macromoléculas, tá? E moléculas de adesão leucocitária, tá? Então, sem essa barreira, devido a essa disfunção, passariam macromoléculas, tá? E a adesão e moléculas de adesão leucocitária, tá? Com a passagem dessas moléculas, a superfície endotelial ficaria ativada e promoveria a infiltração de macrófagos na camada subendotelial, tá? Bom, são basicamente essas três teorias, tá? Bom, como fatores de risco para a doença aterosclerótica, a gente pode citar alguns fatores genéticos e ambientais, né? A hipertensão é um grande fator, né? Colesterol sérico aumentado também aumenta o risco de desenvolvimento da doença aterosclerótica. Cigarro, diabetes, tá? Maior idade, quanto maior a idade, maior a chance de ter aterosclerose, né? É um processo é um processo crônico, né? Uma doença inflamatória crônica, tá? Então, com a idade, logicamente, a severidade também vai ser maior. Sedentarismo, tá? Sedentarismo também é uma causa de um fator de risco para o desenvolvimento de doença aterosclerótica. E a hiperhomocisteinemia, né? A homocisteína, ela é uma proteína que não é obtida através de dieta, é uma proteína que é produzida pelo corpo, tá? É uma proteína que ela pode ser convertida, tá? Com auxílio da vitamina B6 e B12 em a cisteína, que é uma proteína essencial, e em metionina, que é outra proteína essencial. Mas quando existe um acúmulo em algumas pessoas, isso são várias condições que podem levar a esse acúmulo, e o aumento da homocisteína, ele pode levar a uma lesão endotelial, tá? Ela é muito tóxica ao endotélio, então ela leva rapidamente a essa lesão endotelial. Ela inibe vários mecanismos de anticoagulação do corpo, né? Especialmente mecanismos que seriam utilizados por essas células endoteliais para evitar uma possível trombose, tá? E aí, pacientes que têm essa homocisteína aumentada, normalmente eles desenvolvem com mais rapidez a doença aterosclerótica, tá? Uma outra condição que a gente pode citar como fator de risco é elevados níveis de proteína C reativa e marcadores inflamatórios. Agora, é aquela coisa, é uma doença inflamatória crônica, então esses marcadores vão estar alterados, né? E clinicamente, o que é que a gente vai ver na doença isquêmica aterosclerótica? Logicamente, aquela dor precordial, tá? Mas é aquela dor precordial normalmente típica, né? Com aqueles sintomas típicos de dor precordial. Aquela dor em aperto, aquela dor que irradia para o membro, que irradia para o pescoço, tá? Aquela dor que piora com a atividade, tá? Essa dor, além da dor, a gente pode ver também uma dispneia, tá? Fraqueza, uma sensação de cansaço, tá? Em outros quadros também. O paciente pode ter uma tontura, palpitação, edema, né, de membros inferiores e ganho de peso, mas é aquele ganho de peso em líquido, né? Por
conta da insuficiência cardíaca gerada pela doença isquêmica. E sem contar com os sintomas relacionados aos fatores de risco, né? Como a diabetes, a hipertensão, o cigarro, tá? Logicamente, a doença aterosclerótica vai levar futuramente, pode levar a uma complicação, que é um infarto, tá? A doença isquêmica cardíaca, tá? E, dependendo da localização, necrose distal, tá? Dessa doença aterosclerótica. Normalmente a gente está falando de coração, a necrose vai ser um infarto, né? Um infarto agudo. Caracteristicamente, o que a gente vai ver nessas lesões, tá? A gente vai ver uma placa, tá? Nas artérias coronarianas, a gente olhar, são placas que normalmente o paciente já tem uma certa idade, então são placas que já estão em um estado de calcificação, então é aquela artéria endurecida, enrijecida, que não tem complacência, tá? Que aquela placa é formada por lipídios, fibrinas, células inflamatórias e nos estágios finais por calcificação, né? Também. As placas a gente vê como uma alteração focal na coronária, que pode ser amarelada, tá? Meio branquinha, que a gente consegue ver antes de tocar e sentir a consistência mais enrijecida, tá? Normalmente essas placas elas têm uma localização, elas são focais, tá? Mas elas são distribuídas de maneira irregular, tá? Então você não tem como prever a localização dessa placa. No infarto, a gente vai ver, além da doença aterosclerótica, que vai estar associada normalmente ao infarto, a gente vai ver áreas de palidez, áreas de petequias, tá? Quando a gente vê petequias, seria meio que um análogo àquela transformação hemorrágica secundária do AVC, tá? No infarto existe uma interrupção do fluxo sanguíneo nas coronárias, tá? Essa interrupção vai levar à falta de oxigenação no miocárdio, que segue adiante daquela artéria. E o que acontece? Essas células vão morrer, vão necrosar, mas não só o miocárdio vai morrer e vai necrosar, como também as artérias, tá? Mais distais àquela interrupção. Então, se por um acaso volta o fluxo, que normalmente pode acontecer uma recanalização normal do próprio indivíduo, essa recanalização, o sangue acaba extravasando, tá? Extravasando, e a gente consegue ver aquelas petequias, tá? No coração, macroscopicamente. E além disso, além das áreas de palidez e algumas petequias, em alguns casos de infarto fulminante, pode haver a rotura da parede cardíaca e a gente vê aquele coágulo e o coração em meio àquele coágulo, tá? De sangue que saiu através da rotura da parede. Bom, microscopicamente, a gente vai ver uma faixa gordurosa, tá? Em alguns casos, que é aquela faixa amarelada que contém basicamente macrófagos que estão ali fagocitando lipídios, que a gente chama essas células de células espumosas, tá? A gente também pode ver uma massa celular intimal, tá? Na camada íntima, a gente vai ver essa massa celular, que é composta normalmente por músculo liso e colágeno, né? E tecido conjuntivo, mas não tem normalmente lipídio. Ela é uma lesão precursora, uma lesão inicial, na verdade, né? Da placa aterosclerótica. E por fim a gente vai ver o ateroma, tá? Que inicialmente o ateroma é aquela placa que está recoberta por endotélio, tá? Essa placa ela contém um centro necrótico, tá? E ao redor desse centro necrótico a gente vai ver células musculares lisas, macrófagos espumosos, tá? Linfócitos T, tá? Já que é uma doença realmente inflamatória. Em meio a essa placa, a gente pode ver também cristais de colesterol, tá? E células gigantes do tipo corpo estranho que estão ali tentando
fagocitar aqueles cristais de colesterol. Um fato é que a vasa vasorum nas artérias coronarianas são raras. Você não vai ver vasa vasorum normalmente na artéria coronariana. Enquanto que naquela artéria que está doente, que tem uma placa, então a gente consegue ver uma neovascularização para tentar ajudar essas células, para tentar não levar a necrose da parede desse vaso, mas normalmente essas artérias são mais frágeis e acabam se rompendo, tá? Então a gente vê um pouco de sangue misturado àquela placa, tá? Bom, de doença arterial aterosclerótica coronariana, é isso, tá? Vamos passar para as causas inflamatórias relacionadas ao miocárdio, ao endocárdio, tá? E a gente vai seguindo, tá bom? Bom, pessoal, vou falar um pouco com vocês sobre endocardite, tá? Endocardite, ela foi primeiramente descrita em 1885. É uma condição que é definida como uma infecção das superfícies endoteliais do coração. E quais são essas superfícies endoteliais, tá? É o endocárdio mural, tá? As válvulas e seus aparatos, né? As válvulas e suas cordoalhas, tá? Qualquer implante prostético, uma prótese valvar, tá? Também é considerado, se tem um processo ali, também pode desencadear uma endocardite, ser um processo de endocardite, tá? Dispositivos de assistência ventricular, marca-passo, tá? Um desfibrilador autoimplantável, shunts cirúrgicos, ou seja, ponte de safena, também, se for uma infecção do endotélio dessa ponte, então também é considerado endocardite, e de dispositivos endovasculares, tá? Também. Ou seja, de stents, né? Bom, a incidência é cerca de 4 a 10 pessoas por 100 mil, tá? E é um pouco maior a incidência em homens do que em mulheres. E os locais mais frequentes daqueles que eu falei é a superfície valvar e o endocárdio das câmaras cardíacas. E quais os fatores de risco para desenvolver a endocardite? Uma doença estrutural cardíaca pré-existente, uma malformação cardíaca pré-existente, como por exemplo uma doença reumática, tá? Uma miocardiopatia hipertrófica, uma estenose subaórtica, um aneurisma de ventrículo, tá? Outro fator de risco são as doenças valvárias degenerativas, tá? Então, calcificação, uma estenose, tá? Uma calcificação, um prolapso de válvula, intervenções cardíacas também. Então, aqueles indivíduos que têm prótese, que têm marca-passo, desfibrilador, eles têm mais chance de desenvolver endocardite. E doenças congênitas também. Bom, fisiologicamente, o que acontece, né? Para poder se desenvolver uma endocardite, né? Bom, existem 2 fatores que são necessários para a gente poder ocorrer uma endocardite, né? Um dos fatores, o primeiro fator, é que precisa existir uma desnudação endotelial, tá? Ou da válvula, tá? Ou da cúspide da válvula, com deposição de plaquetas, tá? Formação de um trombo ali naquele local, né? Então existe o sangramento, né? A desnudação, o sangramento e a formação de um trombo, né? De massas e plaquetas. E o segundo fator
é uma bacteremia. Então, os dois fatores a gente pode resumir assim. Para que exista um crescimento bacteriano, para que exista uma proliferação bacteriana, a gente precisa de duas coisas: do substrato, né, do meio de cultura e da bactéria. Então é basicamente isso. O substrato vai ser o trombo, que vai estar ali depositado no endocárdio, tá? Na superfície endotelial, tá? Daquele coração, ou naquela válvula, na superfície daquela válvula. E um episódio de bacteremia que vai suprir a bactéria, que vai chegar, tá, naquele trombo e vai iniciar o processo de proliferação, tá? Alguns fatores podem levar a esse dano endotelial, tá, que a gente pode citar. Normalmente, o fator mais frequente são fluxos sanguíneos aberrantes, turbulentos, tá? E aí entra o caso das doenças valvares, dos defeitos septais, tá? Ou um trauma direto, por exemplo, você vai fazer um procedimento, tá? E pode acontecer de lesar o endotélio através de um dispositivo intravascular que você vai fazer lá, um cateterismo e lesa essa parede. Então, são dois fatores aí de lesão endotelial. Então, essa bacteremia, ela precisa ocorrer, né, antes da recuperação daquele endotélio, né? Então, não tem mais o endotélio, tem a formação daquele trombo, e embaixo daquele trombo não existe mais endotélio. Então, as bactérias que vão colonizar ali, elas vão poder se desenvolver e progredir, tá? Vão colonizar aquele trombo, aquela fibrina, vão se desenvolver, vão progredir, vão formar uma vegetação, tá? Essa vegetação, ela vai levar uma resposta inflamatória, tá? Pode levar uma erosão, uma perfuração, e se for na válvula, vai levar uma disfunção valvar, tá? Pode levar um aneurisma valvar, tá? Se for na região septal, esse dano pode levar a defeitos de condução, pode levar a uma arritmia. E no caso daquelas válvulas prostéticas, normalmente o local de infecção preferencial é no anel valvar, né? Ao redor daquele anel valvar, tá? E essas vegetações, elas podem progredir, invadir a válvula, o orifício valvar, levar a uma obstrução, uma insuficiência daquela válvula, tá? Com obstrução, regurgitação, tá? O processo de regeneração dessa válvula, desse endocárdio, ele vai depender do grau de dano, né? Que aconteceu ali. E com o tempo, né, dependendo se não for um dano tão grande, com o tempo aquelas vegetações podem ir diminuindo de tamanho e se organizando e virar um nódulo fibroso que pode calcificar e pode levar a uma calcificação valvar. E essa fibrose, esse nódulo fibroso, dependendo também do tamanho, né, ele pode levar a um espessamento daquela cúspide e retração, tá, levando a insuficiência valvar. Quais são os principais micro-organismos associados à endocardite, né? O estrepto, ele está presente em cerca de 50 a 80% dos casos, tá? O Streptoviridans. Ele normalmente é encontrado no trato digestivo e trato respiratório superior, tá? E aí, para disseminar, para ocorrer uma bacteremia, a gente só precisa de um procedimento, de uma lesão ali no trato, na boca e na rinofaringe, na orofaringe, tá? Então, quais são os fatores principais, né? Uma amidalectomia, uma extração dentária, tá? Uma limpeza dentária ali que bateu na gengiva, abrir uma porta de entrada, né? O estáfilo, ele é responsável por cerca de 20 a 30%, tá, das endocardites. Estáfilo aureus e o estáfilo epidermidis. E é mais comum naqueles pacientes que estão usando central, né? Aqueles pacientes que têm acesso venoso central, têm mais chance de desenvolver, porque a bacteremia pelo estáfilo é decorrente do procedimento, né? Da entrada da bactéria que estava ali na pele, né? Para dentro da circulação sanguínea, tá?
Outros organismos são menos frequentes, tá? Então, antigamente se classificava a endocardite baseado no curso da doença, né? Se era uma endocardite aguda, subaguda ou crônica. Atualmente, esse sistema de classificação é baseado no organismo que causa, tá? É uma estafilocócica, estreptocócica, tá? Existem outros organismos, mas são menos frequentes, enterococo, tá? Cândida, aspergilo, histoplasma, enfim, menos frequente, tá? Basicamente, estafilococo ou estreptococo. A gente também pode classificar baseado na válvula, tá? Se ela é uma válvula nativa ou uma válvula prostética, tá? E aí a gente vai dizer uma endocardite numa prótese, uma endocardite numa válvula nativa, tá? Bom, clinicamente os sintomas eles são vagos, são sintomas constitucionais, são sintomas de infecção, né? Uma febre, tá? Uma sudorese noturna, uma anorexia, perda de peso, artralgia. E você vai perceber que de repente um desenvolvimento de um sopro que esse paciente não tinha, tá? Ou uma mudança num sopro que ele já tinha. Em alguns casos pode levar clinicamente a aparecimento de lesões de pele, tá? Como exemplo, as lesões nodulares, tá? Macias que acontecem normalmente nas polpas digitais ou na região tenar, que são chamados de nódulos de Ulcer. Também outras lesões, como por exemplo, umas lesões maculares, né, são maculopapulares, tá, nas palmas e sola dos pés, palma da mão, sola dos pés, que são mais rígidas um pouquinho, elas tendem a ser mais transientes, né? São chamadas de lesões de Genway, tá? Essas lesões maculopapulares. Também a gente pode ver na pele algumas hemorragias, petequias, tá? Nos olhos a gente vai ver hemorragias na retina, tá? Hemorragias em formato elipsoide, tá? Com um centro pálido na retina. E conjuntival a gente vai ver aqueles focos de hemorragia conjuntival. Então, neurologicamente, quando o indivíduo tem algum sintoma, ele vai se manifestar com confusão, pode ter hemiplegia, disfunção sensória, devido à embolização para o sistema nervoso central, tá? E para o diagnóstico, a gente vai usar os critérios de Duke, né? Quais são esses critérios, né? Existem 3 grupos, né? Os critérios patológicos, tá? Os critérios maiores e os critérios menores. Os critérios patológicos, a gente pode falar em 2, né? Que é a presença de micro-organismos demonstrados por cultura ou por exame histológico, tá? Da válvula ou do endocárdio. Ou uma endocardite demonstrada por exame histológico, né? Uma endocardite demonstrada por exame histológico. Qual a diferença? Micro-organismos demonstrados em cultura ou no exame histológico não necessariamente vão levar a um processo inflamatório, né? Pode não ter a endocardite em si, mas a gente só conseguir ver os micro-organismos, tá? Os critérios maiores são hemocultura positiva, e são culturas em dois tempos, né? 2 culturas, e micro-organismos consistentes com os micro-organismos que causam endocardite, né? Strep, Staphylo. Outro critério maior é a evidência de envolvimento do endocárdio através de ecografia, né, do eco transtorácico ou transesofágico, tá, vendo estruturas oscilantes, formação de abscesso, tá, através do eco, ou uma regurgitação valvar que antes não existia. O médico, o cardiologista vai fazer o eco lá e ele vê essa regurgitação. E os critérios menores são uma doença cardíaca predisponente, uma febre maior que 38 graus, algum fenômeno vascular, alguma condição imunológica, alguma evidência microbiológica, tá? Ou um eco que seja suspeito, tá? E aí, para a gente definir a endocardite, se tem um critério patológico positivo, então daqueles 2 critérios, um deles é positivo, ou se tem 2 critérios maiores positivos, tá? Ou um critério maior e 2 menores, tá? Ou os 5 critérios
os 5 dos 6 critérios menores, tá? Ou 5 dos 6 critérios menores. Então, passando agora para os achados patológicos, né? O que a gente pode ver macroscopicamente, né? Nesses casos, a gente vai ver as vegetações, tá? Que normalmente essas vegetações elas vão estar aderidas no local em que o fluxo ele é mais forte, né? Uma vez que para poder se desenvolver esse processo é necessário que exista um dano endotelial e, como eu já tinha falado anteriormente, precisa de às vezes um turbilhonamento, uma pressão maior de sangue pode levar ao dano desse endotélio. Então, os locais que a gente mais vai ver essas vegetações são, por exemplo, nas válvulas atrioventriculares, essas vegetações vão estar mais presentes na porção atrial da válvula atrioventricular e na válvula semilunar. Na semilunar, ele vai estar mais intenso, esse processo das vegetações, no lado ventricular da válvula, certo? Que é onde existe maior força, né? Que o sangue bate com mais força ali, né? Onde existe maior pressão é naquele local. Então, mais chance de ter o dano endotelial, mais chance de formar o coágulo, mais chance de, em caso de bacteremia, desenvolver a endocardite. Quando as vegetações elas são grandes, elas podem se estender para partes adjacentes das válvulas ou até a cordoalha tendínea, tá? A coloração dessas vegetações varia de vermelho para rosa, um amarelado, tá? É um tecido que é mole, friável, mas nos períodos mais avançados da endocardite ele é mais firme, tá? Porque existe aquele nódulo, aquela fibrose. E como eu já tinha falado, com o longo do tempo, após o tratamento antimicrobiano e a resolução do processo, essas lesões tendem a calcificar. E microscopicamente, o que a gente vai ver? Tá, vou falar rápido, microscopicamente. Existem duas características que estão sempre presentes, tá? Que é a inflamação, tá? Um processo inflamatório ali do endocárdio e um trombo na superfície, tá? Que está intimamente ligado com o processo de formação da doença, né? E dependendo da duração desse processo infeccioso e também dependendo do tratamento, a inflamação que a gente vê pode ser primariamente neutrofílica ou linfoesteocítica, tá? Mais recente ela tende a ser mais neutrofílica, mais tardia ela tende a ser mais linfoesteocítica. Também, microscopicamente, a gente pode ver algumas colônias bacterianas, tá? Que aí, quando a gente vê, já entra como um critério patológico lá, né? No diagnóstico. E a inflamação, quando a gente vê, também é um critério patológico, tá bom? E nos casos mais crônicos, a gente vai ver graus variados de organização, com tecido conjuntivo, fibrose, vascularização daquele tecido e até calcificação. Bom, basicamente isso, tá? De endocardite. Bom, pessoal, outro assunto que eu queria falar com vocês é sobre a miocardite infecciosa, tá? A miocardite nada mais é do que uma inflamação do músculo cardíaco, miocardite, e é aquela inflamação do músculo cardíaco que pode ser diagnosticada por critérios histológicos, imunológicos e imunohistoquímicos. A miocardite, ela normalmente é identificada em cerca de 8 a 12% dos casos de morte súbita naqueles pacientes que são adultos jovens. Só lembrando também, né, que a etiologia da miocardite é viral, né, e que os vírus mais comuns envolvidos na miocardite é o parvovírus B19, o Coxsackie-B, o herpesvírus 6, tipo B, e o adenovírus.
A miocardite, ela é caracterizada por 3 fases, né? A fase aguda, que é quando o vírus penetra nos miócitos, tá? É mediado por receptores específicos de superfície, tá? Receptores transmembrana. A fase subaguda, tá? Em que ocorre a injúria a esses miócitos, que é induzida pela replicação viral, tá? Que leva essa injúria leva à necrose do miócito. E essa exposição, quando existe a necrose, existe a liberação de alguns antígenos intracelulares, tá? Como a miosina. E essa miosina lá, ela vai estimular o sistema imune do indivíduo, tá? Vai dar vai provocar uma reação inflamatória. Então, na primeira fase, o vírus ele vai induzir essa morte celular, tá? Só que na segunda fase existe uma injúria autoimune devido à ativação de linfócitos T específicos que podem, esses linfócitos T eles vão tentar combater aquele tipo específico de vírus e ele pode também, em contrapartida, atacar outros órgãos devido à semelhança de moléculas de superfície, de células desses outros órgãos e lesar órgãos à distância. A partir do momento que aquele vírus ele vai sendo eliminado, a resposta imune também vai reduzindo, tá? E a função cardíaca desse paciente também vai melhorando, tá? Com o tempo. Ela vai melhorando ao longo do tempo, a menos que esse paciente entre numa fase crônica, né? Quando não consegue reduzir esse vírus, não consegue reverter possíveis sequelas, que é a fase crônica. A fase crônica, ela é caracterizada pelo remodelamento cardíaco, tá? E o desenvolvimento de uma miocardiopatia dilatada. É semelhante a um infarto, né? Uma vez que ocorre necrose do miócito, semelhante ao infarto, e posteriormente ocorre o remodelamento. Ao remodelamento cardíaco não tem mais miócito para ajudar na contração e vai gerar uma insuficiência cardíaca e uma miocardiopatia dilatada. Clinicamente, esse paciente ele vai se apresentar com sintomas não específicos, entendeu? Alguns pacientes podem estar assintomáticos e outros, em alguns casos mais floridos, né, com mais sintomas, eles vão ter sintomas semelhantes a um infarto do miocárdio, tá? Que logicamente está acontecendo ali uma necrose miocárdica semelhante a um infarto, tá? Então, dor no peito, arritmias. E para diagnosticar, como é que a gente diagnostica a miocardite? A biópsia é o padrão ouro para diagnosticar uma miocardite. Porém, essa biópsia ela precisa ser coletada. Essa amostra, né, que vai ser enviada para a biópsia, ela precisa ser coletada no local em que ocorre a doença, certo? E a miocardite ela é uma doença focal, então normalmente aquela reação viral é uma reação focal. Então, quando você vai realizar a biópsia, você não pode apenas realizar uma biópsia e achar que vai estar tudo bem, tá? Você precisa amostrar as áreas que você... várias áreas, por exemplo, do ventrículo direito. Você precisa amostrar o septo, a ponta, entendeu? A porção posterior, anterior. Você amostra, você faz 4 a 5 amostragens para poder analisar no microscópio, tá? Senão, você corre o risco de você biopsiar a porção septal apenas e seja na porção posterior do ventrículo. O laboratório, a gente vai ver uma leucocitose, níveis aumentados de PCR, as troponinas e a CPK, elas podem estar aumentadas. Sim, outra coisa que foi vista é que, com relação à troponina, quanto maior o nível de troponina T, pior é o prognóstico desse paciente, tá? É meio que lógico, né? Quanto maior o dano cardíaco, pior é o prognóstico do paciente, né? Sorologia para esses vírus também pode ser utilizada, pode ajudar, né, no diagnóstico, embora não seja
específica, mas pode ajudar. E no ECG a gente pode ver algumas alterações que não são específicas, mas que podem ajudar, né? Como modificações na onda T no segmento ST, como por exemplo, pode ter um supra de ST e mimetizar um infarto do miocárdio. Atrasos de condução atrial ou ventricular. E o raio-x a gente vai ver uma cardiomegalia, tá? Naqueles pacientes que vão ter aquela dilatação, aquela miocardiopatia dilatada, tá? A gente pode ver derrame pericárdico, tá? Congestão venosa nas artérias pulmonares, infiltrados intersticiais ou derrame pleural também, tá? Devido à reação local. O eco é importante para a gente avaliar o tamanho das câmaras cardíacas, observar a função sistólica e diastólica, se tem alguma alteração, se está comprometido, se não está. Também é importante você fazer um eco para excluir possíveis casos de insuficiência cardíaca relacionados a, por exemplo, uma doença valvar, outra miocardiopatia. Também, antes da biópsia, o eco é importante para tentar excluir se tem derrame pericárdico e se tem algum trombo intracavitário. Você pode acabar batendo nesse trombo e desgarrar e levar uma trombose iatrogênica, né? Um TEP iatrogênico. Bom, e macroscopicamente, o que a gente vai ver? Achados não específicos, né? Que podem ser um coração normal até um coração dilatado, um certo amolecimento dos ventrículos, derrame pericárdico, pericardite também pode estar associada. E nos estágios mais avançados a gente pode ver uma fibrose devido ao remodelamento cardíaco, que pode ser focal, pode ser difusa, ao contrário da fibrose subendocárdica que a gente vê normalmente na isquemia. Essa fibrose que a gente vai ver na miocardite é uma fibrose que ela tem uma distribuição aleatória, tá? Ela não tem um local preferencial para acontecer. E microscopicamente, que é onde a gente vai dar o diagnóstico dessa doença, a gente vai utilizar os critérios de Dallas, onde ele separa dois pontos específicos, que a miocardite aguda ela é caracterizada por infiltrados linfocitários em associação com necrose do miócito, tá? Que a gente viu lá na fisiopatologia, que é o que realmente que acontece. Que é uma necrose devido a uma infecção viral. Então esse infiltrado linfocítico ele está ali para tentar debelar o vírus, e a necrose a gente está confirmando ali que realmente aconteceu. E uma miocardite borderline, que a gente chama, que a gente só vai ver um infiltrado inflamatório, mas a gente não vai ver evidência de necrose do miócito. Esses critérios, eles às vezes variam muito de observador para observador. Você dizer que esse infiltrado ele é um infiltrado que ele é significativo ou não. Então, atualmente tem se utilizado mais a imunistoquímica para ajudar o diagnóstico, tá? E o que é que a gente faz imunistoquimicamente? A gente vai fazer um marcador de CD3 para linfócitos T, CD68 e PGM1, que é para avaliar macrófagos ativados, o HLA-DR, que vai ver o HLA da classe 2. Então, para que a gente vai usar o HLA da classe 2? É um critério imunistoquímico que a gente vai usar, tá? Que essa biópsia ela é considerada inflamada, tá? É considerada com uma miocardite se a gente vê infiltrados mononucleares de células T com mais de 14 células por milímetro quadrado, que a gente vai ver pelo CD3 lá, se essas células têm mais de 14 células por milímetro quadrado. E também, associado a isso, existe uma expressão aumentada do HLA classe 2, do antígeno do HLA classe 2. Então, somando esses dois fatores, a gente pode fechar como miocardite.
Bom, gente, eu queria falar um pouco agora da doença degenerativa valvar, tá? Basicamente, a doença degenerativa valvar, ela ocorre devido a um enfraquecimento patológico, uma esclerose do tecido conjuntivo da válvula. Normalmente, os locais mais acometidos são a válvula mitral e as válvulas aórticas, né? Então, a gente vai falar das duas principais causas, que é a doença degenerativa da válvula mitral e a doença calcificante da válvula aórtica, tá? A doença degenerativa da válvula mitral, ela acontece devido ao acúmulo, tá, de dermatansulfato, né? É um glicosaminoglicano que ele se acumula na matriz tecidual da válvula, levando a essa degeneração, ao enfraquecimento dessa válvula. Mas o mecanismo por que esse glicosaminoglicano ele está aumentado na válvula ainda não é muito conhecido. Já na doença calcificante da aorta, existe uma reação inflamatória mediada por linfócitos T e macrófagos, tá? Que infiltram o endotélio dessa válvula e eles liberam citocinas que vão atuar naqueles fibroblastos que estão ali no tecido conectivo da válvula, promovendo uma proliferação celular, tá? Um aumento desses fibroblastos, um aumento da matriz extracelular, um aumento do tecido conjuntivo. E semelhante à doença aterosclerótica, lipídios, né, e mais especificamente no caso da válvula, o LDL, tá? Que está ali, que passa devido à lesão endotelial, ele passa para a camada subendotelial, ele é oxidado e fagocitado pelos macrófagos, que se tornam células espumosas, né? Então, um subgrupo de fibroblastos, daqueles que estão lá se proliferando, eles vão se diferenciar em miofibroblastos, que têm características semelhantes às células musculares lisas e que vão fazer essa válvula se contrair. E outro subgrupo desses miofibroblastos, eles vão se diferenciar em células osteoblásticas, né? E essas células osteoblásticas, elas são capazes de produzir cálcio e formar o nódulo calcificado na válvula. Essas doenças valvares, elas acontecem com mais frequência em indivíduos que têm doenças relacionadas ao colágeno, né? Indivíduos com Ehlers-Danlos, com síndrome de Marfan, com doença renal policística. Alguns outros fatores também que a gente pode citar, a doença de Graves e deformidades da caixa torácica. E clinicamente, essas doenças degenerativas da válvula, elas vão ser assintomáticas, tá? Ou vão ter uma apresentação clínica não específica. Naqueles casos de prolapso mitral, da degeneração mitral, ainda não se sabe porquê, mas os indivíduos que têm essa degeneração mitral, eles tendem a ter um baixo IMC. Eles são indivíduos mais magros, com um fenótipo mais longilíneo. E ainda não se sabe porquê. Talvez tenha alguma relação com a questão do colágeno, né? Com a questão constitucional, mas ainda não se sabe. Alguns outros pacientes, quando não tem sintomas inespecíficos, eles podem ter uma dor precordial atípica, uma palpitação, uma dispneia. Esses pacientes que têm o prolapso da válvula mitral, eles podem ter uma piora do quadro drástica devido à ruptura de cordoalha tendínea que pode acontecer, ou eles podem ter também uma piora abrupta no caso de uma fibrilação atrial, já que esse coração vai sofrer com a insuficiência dessa válvula, tá? Vai ocorrer dilatação de câmara, o coração vai se contrair de forma errônea, a condução também vai ser prejudicada, então pode ocorrer fibrilação atrial nos casos mais avançados. Então, o diagnóstico, normalmente a gente vai escutar o sopro, né? E o sopro da insuficiência mitral é aquele sopro que acontece no final da sístole, né? Então vai ter um sopro sistólico, né, em foco mitral, ou um sopro sistólico em foco aórtico, se tiver calcificação e estenose da aorta, tá? No caso de insuficiência aórtica, é um sopro diastólico também, tá? E quais são os achados que a gente vai encontrar nessas duas condições, né? Na doença
calcificante da aorta, a gente vai ver massas nodulares calcificadas, tá? Nos cúspides da aorta, que podem fazer uma protrusão na superfície aórtica e até uma protrusão que pode ocupar os seios de valsalva, levando a uma abertura dificultosa da válvula aórtica, né? E na superfície ventricular não tem a doença, né? Ao contrário do que a gente tinha visto lá na endocardite, que a doença acontece nas faces onde existe maior fluxo sanguíneo, né? Nesse caso, ao contrário, na doença calcificante da aorta, é no oposto, né? É no lado aórtico. Já na doença degenerativa mitral, tem dois achados macroscópicos que a gente vê. Na forma clássica, existe um alargamento, tá, desses folhetos mitrais, mixomatoso, que é a característica meio gelatinosa, tá, que é resultante do tecido conjuntivo anormal. Na forma não clássica, existe uma válvula mitral prolapsada, porém sem alargamento desses folhetos, tá? Sem aumento da espessura desses folhetos. E microscopicamente, na doença valvar mitral, a gente vai ver uma degeneração mixomatosa da válvula, que é pobre em fibras elásticas, alterações do colágeno, é um acúmulo de um material mucopolissacarídico, tá? Que é aquele material mixoide que a gente vai ver microscopicamente, como se fosse uma gelatina, tá certo? Basicamente isso, um acúmulo de mucopolissacarídeos, aquela degeneração mixomatosa, mixoide, aquela válvula espessada, tá certo? Microscopicamente também é isso, tá tranquilo? Vamos pro próximo. Bom, pessoal, dentro das doenças valvares é importante a gente falar da sífilis, certo? A sífilis ela pode levar a uma doença valvar e afeta mais especificamente a válvula aórtica e também pode levar a um comprometimento da aorta ascendente também. O treponema ele chega ao sistema circulatório logo no início da infecção, tá? Só que daqui que você desenvolva a doença valvar leva cerca de 2 a 20 anos sem tratar, tá? Então é uma doença de países em desenvolvimento, subdesenvolvidos. Então o que acontece, né? Na sífilis cardiovascular, a vasa vasorum, que é responsável por nutrir a aorta ascendente ali, ela fica inflamada, tá? Existe uma reação inflamatória naqueles vasos. E essa inflamação, normalmente ela é confinada à camada adventícia e camada média. Essa inflamação ela leva a infiltração e remodelamento da camada elástica, tá? E da camada muscular desses vasos por um tecido fibroso. O que isso faz? Isso faz com que a nutrição da parede da aorta ela seja mais deficiente. Então leva a aorta a ser mais suscetível a dilatações. Também pode levar a uma inflamação da parede proximal da aorta e quando isso acontece, né, na porção proximal da aorta a gente vai ter a ramificação das coronárias. E quando existe essa inflamação da porção proximal da aorta, esses orifícios coronarianos eles vão estar mais estreitados ou bloqueados. Além disso, na porção proximal a gente vai ter a válvula aórtica, que quando essa inflamação acomete também a válvula aórtica, vai levar a uma insuficiência aórtica. A válvula ela vai ficar incompetente devido a essa inflamação da camada média da aorta. Então, esse processo inflamatório da aorta proximal que leva à estenose coronariana e leva à insuficiência aórtica, ela vai levar também, consequentemente, né, a uma isquemia cardíaca, já que as coronárias elas vão estar com o fluxo diminuído, que pode levar a uma fibrose, tá? Uma fibrose tardia devido ao remodelamento cardíaco, devido a essa isquemia, devido à necrose do músculo.
que vai levar a uma hipertrofia devido à falta de débito cardíaco, não tem músculo para contrair direito. Então, esse coração ele precisa hipertrofiar para compensar aquelas células musculares que foram perdidas a longo prazo. Não vai ajudar, não vai funcionar se o processo continua causando isquemia. Essa dilatação ela não vai ser benéfica, então existe perda mais ainda do músculo e acaba com o passar do tempo evoluindo para uma dilatação cardíaca. Consequentemente, esses pacientes eles vão ter um aumento da carga que o coração vai precisar. Consequentemente, esse coração ele vai ter um aumento da carga, tem uma insuficiência aórtica, né? Ele precisa, o fluxo sanguíneo volta muito, então ele precisa, ele tem mais sangue para botar para fora, mas além disso, ele tem menos fluxo sanguíneo circulando pelas coronárias, tá? Então, isso a conta não fecha, entendeu? Em alguns casos, pode ter uma dilatação aneurismática da aorta, e quando isso acontece, o local mais comum dessa dilatação aneurismática sifilítica é o arco aórtico. Os sintomas clínicos desses pacientes, além dos sintomas da sífilis, né? Esses pacientes vão acabar sentindo uma dor precordial, em queimação, tá? Em aperto, uma dispneia, ou uma dispneia paroxística noturna, já quando existe essa insuficiência cardíaca. Então, a gente vai também ver nesses pacientes um sopro sistólico e diastólico no foco aórtico. A segunda bulha, ela vai ter uma hiperfonese, ela vai estar um som semelhante a um tambor. E radiologicamente, a gente vai ver no raio-x uma dilatação irregular, algumas calcificações na aorta ascendente e o ecocardiograma para avaliar o grau de comprometimento dessa válvula aórtica. E macroscopicamente, a gente vai ver a camada íntima da aorta toda enrugadinha, tá? E a superfície ela pode estar finamente ou grosseiramente áspera. Existem irregularidades na superfície, além desse enrugamento. E essas irregularidades normalmente são produzidas por uma fibrose inflamatória que se dá de forma espalhada. E macroscopicamente a gente pode ver semelhante a uma casca de árvore, tá? Microscopicamente a gente vai ver a inflamação perivascular que se encontra no vaso vasorum, que essa inflamação ela leva à obliteração desses vasos, uma endarterite, que começa na camada adventícia, que é onde o vaso vasorum ele passa por fora, mas se estende à camada média devido à capilarização desses vasos que penetram nas camadas mais profundas da artéria, né? A inflamação é mais composta por linfócitos e plasmócitos e existe uma fibrose resultante desse processo nos estágios mais avançados, tá? Que é que vai levar aquele aspecto enrugado. Bom, dito isso, acho importante a gente passar para a próxima patologia, que é a cardiomiopatia hipertrófica. Bom, vamos passar para miocardiopatia hipertrófica, tá? A miocardiopatia hipertrófica, ela é uma doença que é definida pela presença de aumento da espessura da parede do ventrículo esquerdo, tá? Numa câmara que não esteja dilatada e que não é simplesmente explicada por aumento da sobrecarga daquele ventrículo, tá? Como, por exemplo, uma hipertrofia secundária a uma hipertensão arterial sistêmica não controlada, né? Uma hipertensão crônica não controlada leva a uma hipertrofia do ventrículo esquerdo. Mas não é uma miocardiopatia hipertrófica, tá? Uma miocardiopatia hipertrófica é a condição, tá? É uma condição em que você tem esse aumento da parede ventricular sem uma causa que explique o aumento dessa parede ventricular. Então, ela é a doença cardíaca hereditária mais frequente, mais comumente encontrada, com a prevalência de 1 em 500 adultos, tá? Não tem preferência
por nenhuma etnia, também não tem nenhuma preferência por nenhum sexo, tá? Pode acontecer em todo mundo. Geneticamente, ela é uma doença heterogênea, e ela pode ser familiar ou não familiar. Nos casos familiares, 60% desses casos familiares, ela é autossômica dominante, tá? Existem várias mutações, tá? Em várias proteínas relacionadas ao sarcômero, tá? Em vários genes que codificam proteínas relacionadas ao sarcômero. E os mais comuns são as mutações relacionadas aos genes que transcrevem a cadeia pesada da beta-miosina e a proteína C de ligação à miosina. Essas duas são as mais comuns. Mas como é uma doença geneticamente heterogênea, algumas famílias têm mutações próprias em determinados genes e é importante que se estude determinadas famílias para identificar quais são esses genes envolvidos e fazer um estudo familiar. E ainda tem aqueles pacientes que eles têm o genótipo, né, para desenvolver a miocardiopatia hipertrófica, mas fenotipicamente, eles são negativos. Ou então eles apresentam uma hipertrofia leve, subclínica. Bom, pessoal, a miocardiopatia hipertrófica, ela é caracterizada por múltiplas anormalidades que estão interrelacionadas entre si e especificamente relacionadas, logicamente, à hipertrofia desse ventrículo esquerdo, tá? Uma dessas condições é a obstrução, certo? Obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo, tá? Porque, primeiro, o septo ele pode estar espessado e comprimir essa via de saída, tá? Uma vez que a via de saída ali pela válvula aórtica ela fica próxima ao septo, então quanto maior o septo, maior a obstrução a essa via de saída, bem como a motilidade do folheto anterior da válvula mitral. Esse folheto anterior ele pode obstruir também a via de saída do ventrículo esquerdo, tá? A obstrução da via de saída relacionada à válvula mitral também ela é devido a uma motilidade sistólica anormal desse folheto anterior da válvula mitral, tá? Quando ela deveria estar fechada, ela tem uma motilidade que acaba abrindo, tá? Além da obstrução da via de saída, pode relacionar também a uma disfunção diastólica, tá? Uma vez que, como esse ventrículo está extremamente espessado, vai ser menos sangue que vai ocupar aquela cavidade, uma vez que aquela cavidade está ocupada por músculo. Regurgitação mitral também é outra. A regurgitação mitral ela está presente devido a uma distorção da válvula mitral, do aparato da válvula mitral, relacionado àquela motilidade sistólica anormal do folheto anterior. Isquemia miocárdica e arritmias. Tá? Isquemia secundária a essa obstrução, tá? Pouco sangue que vai passar. E arritmias devido ao espessamento também do septo. Dificuldade de condução do impulso elétrico e ocasionar uma contração involuntária, né? Uma arritmia. Clinicamente, esses indivíduos vão se apresentar como? Clinicamente, esses indivíduos eles vão ser assintomáticos nos casos mais leves, tá? E o diagnóstico pode ser incidental nesses casos, tá? Ou fazendo screening. Mas uma parte desses indivíduos que são sintomáticos, eles vão exibir o quê? Exibir sintomas relativos a essa obstrução, tá? E essa isquemia miocárdica devido a essa obstrução, tá? Então, um sintoma vai ser a angina, tá? Tá ocorrendo isquemia porque tem muito músculo, tem muita demanda e tem pouco oxigênio. Os pacientes podem ter dispneia também, tá? Palpitações e síncope. Palpitações devido a problemas que a gente viu que pode dar arritmia, né? Problemas de condução. E síncope também devido a baixo fluxo de sangue que vai sair por ali. Num grupo de pacientes, tá? O paciente já pode abrir o quadro com a morte súbita, tá? Uma morte súbita cardíaca que pode ser devido a uma arritmia ventricular, tá? Outras causas de morte, a gente pode citar
insuficiência cardíaca, tá? Progressiva, fibrilação atrial. Como existe fibrilação atrial, existe risco de formação de trombo. Como existe risco de formação de trombo intracavitário, existe risco de um AVC isquêmico, tá? Também. Prognóstico, falando de prognóstico, essa doença ela tem uma progressão que é difícil de predizer, tá? Pode levar a uma morte súbita, tá? E testes genéticos eles não vão poder identificar aqueles pacientes que estão com maior risco de evoluir para morte súbita ou não, entendeu? Então é uma doença que tem uma pluralidade genética que a gente não consegue predizer a evolução. E macroscopicamente o que a gente vai ver é um aumento da parede do ventrículo esquerdo inexplicado com mais de 1,5 centímetros, tá? E a relação, a gente faz uma relação entre o septo e a parede posterior, tá? A espessura. E nesse caso, em pacientes que não são hipertensos, essa relação tem que estar menor que 1,3. E naqueles pacientes que eles são hipertensos, essa relação tem que estar menor que 1,5, tá? Uma vez que a hipertensão também pode dar um aumento desse ventrículo esquerdo, tá? Um aumento uma hipertrofia desse ventrículo esquerdo, mas até certo ponto. Em crianças, a gente vai plotar no gráfico, né? Vai colocar no gráfico e vai ver se essa criança ela tem um aumento da parede que seja 2 vezes ou mais maiores, 2 ou mais desvios padrões, né? Da média, né? Então a gente vai plotar no gráfico qual é o gráfico da espessura da parede do ventrículo esquerdo em crianças e a gente vai ver se ele está na faixa de 2 desvios padrões para cima ou para baixo, tá? Se tiver mais de 2 desvios padrões para cima, então provavelmente é uma miocardiopatia hipertrófica, tá? Mas sabendo também que em criança, porque é uma doença que ela pode começar um pouco mais tardiamente, e que em criança, se está normal, você também não pode excluir a doença, né? Uma vez que essa doença ela pode se desenvolver mais tardiamente na vida dessa criança. Então essa hipertrofia que a gente vai ver é uma hipertrofia assimétrica, tá? Com um aumento desproporcional do septo, da parede septal, tá? Especialmente na confluência entre a porção anterior do septo anterior e a parede do ventrículo anterior, tá? Nessa região existe um aumento mais desproporcional. Quando a gente corta o coração num formato longitudinal para ver as 4 câmaras, a gente tende a ver um septo hipertrofiado, tá? Que pode estar ali comprimindo a via de saída. O miocárdio, nesses casos também, ele pode ter uma aparência semelhante a um leumioma, uma aparência turbilhonada, tá? Que a gente vê no leumioma. Os músculos papilares, eles também vão estar hipertrofiados, tá? Com posições aberrantes desses músculos, tá? Também a gente pode ver, que é uma das causas que pode levar a aquela abertura paradoxal da válvula mitral. Outras anormalidades da válvula mitral, dos folhetos, que a gente pode ver, é alongamento desses folhetos, tá? E quanto maior o alongamento, se ele tem aquela abertura paradoxal lá da válvula, ele mais chance de obstruir, maior obstrução da via de saída, tá? Além do alongamento, pode ter tecidos acessórios, tá? Relacionados aos folhetos também, certo? As artérias coronárias, a gente vai ver um pouco de hipertrofia da camada média, certo? Das artérias coronárias, também, devido à pressão, tá? Existe uma contração vigorosa, é como a gente colocasse o dedo na mangueira, tá? Quando a gente liga a mangueira de jardim, a gente vai ver que ela tem um fluxo, mas quando a gente coloca o dedo ali, a gente obstrui um pouco a via de saída. O que acontece com aquele líquido? Ele tem a mesma pressão, na verdade ele tem a mesma força ali de saída de líquido, tá? O líquido está saindo com a mesma velocidade, a mesma aceleração, mas a partir do momento que você coloca o dedo, você diminui a área na qual aquela força de líquido está sendo aplicada, que aumenta a pressão
daquele líquido que vai aumentar a velocidade daquele líquido. Então, é semelhante. Ali na artéria coronária, o líquido vai chegar com alto turbilhonamento, uma alta velocidade. E aí ela vai tentar hipertrofiar a camada média, tá? Para aguentar essa velocidade, esse turbilhonamento que vai chegar nela. Fibrose miocárdica também a gente pode ver devido ao remodelamento, devido à isquemia que a gente viu, né? Que existe uma necessidade de oxigênio, mas não existe um volume de sangue capaz de suprir, então vai levar à isquemia, a isquemia vai levar ao remodelamento com fibrose. E microscopicamente, vou falar rápido, tá? A gente vai ver os miócitos, eles vão estar hipertrofiados, tá? As células estriadas, musculares estriadas cardíacas, elas vão estar com a grande hipertrofia, um citoplasma abundantemente eosinofílico, tá? E um núcleo em formato de caixa, de caixote, tá? Podem ter alguns miócitos também em formatos bizarros, como um Y, tá? Formatos meio embaralhados, tá? Que vai ser uma tradução daquele turbilhonamento que a gente pode ver na macroscopia, tá? Então a arquitetura miocárdica está desorganizada, com miócitos embaralhados, tá? Perpendiculares, oblíquos. Então a gente vai ver também naqueles casos mais avançados a fibrose também, tecido fibroconjuntivo, devido à isquemia, tá? E naquelas áreas que existe uma isquemia recente, a gente pode ver necrose do miócito, tá bom? Bom, esses focos de fibrose, né, que a gente vai ver microscopicamente, eles não conduzem muito bem o impulso, tá? O impulso elétrico. Então, esses focos de fibrose, eles também são responsáveis pela indução da arritmia, né? Na verdade, a ausência de progressão daquele impulso elétrico que vai fazer uma contração aberrante daquela região, tá? Que deveria se contrair ao mesmo tempo do que as outras regiões, seguindo o fluxo, né, elétrico, e não vai se contrair porque ali no meio do caminho a fibrose impediu esse impulso de ser propagado, tá bom? Bom, é isso sobre miocardiopatia hipertrófica. Bora falar um pouco agora da miocardiopatia dilatada. A miocardiopatia dilatada, ela é meio que o inverso da hipertrófica, né? A parede ventricular, ela tá ou normal ou ela tá reduzida, tá? O que importa aqui é o tamanho da câmara. O ventrículo está aumentado de tamanho, tá? Pode ocorrer de forma primária ou secundária, tá? Ocorre mais frequentemente em homens do que em mulheres e as idades de início entre de 20 a 60 anos você pode começar a perceber início de sintomas, tá? Na maioria dos casos não existe uma causa definida, ou seja, é uma miocardiopatia dilatada primária, não sem causa definida, idiopática. Mas quando existe uma causa, existem vários fatores que podem contribuir. Das causas tóxicas, é importante a gente citar a alcoólica, né? O álcool ele leva a uma dilatação, a miocardiopatia dilatada. Existem alguns casos que são genéticos, tá? E aí envolvem mutações de vários genes, tá? Genes de proteínas estruturais, tá? Que vão dar o arcabouço, tá? Ali dos miócitos, para formar a câmara, tá? E que essas proteínas estando com certas mutações vão levar a essa dilatação. Aí a gente pode citar os genes codificadores da distrofina, da metavinculina e da laminina, bem como algumas mutações do DNA mitocondrial também podem levar, tá? Doença arterial coronariana, tá? A longo prazo ela vai ter uma perda do miocárdio e uma dilatação da câmara, tá? Algumas infecções, como Coxsackie, adenovírus,
HIV, tá? Doença de Chagas, deficiências nutricionais, deficiência de selênio, por exemplo. No puerpério também existe uma dilatação ventricular, alguns metais também, intoxicação por alguns metais, como cobalto, chumbo, mercúrio, arsênico, doenças autoimunes e doenças sistêmicas e o feocromostoma, tá? Clinicamente, os pacientes eles vão ter uma falta de ar, tá? Podem ter uma síncope e angina, tá? Então, devido à gama de fatores que podem levar a uma miocardiopatia dilatada, o exame laboratorial vai tentar contemplar, na hora que você for pedir o exame laboratorial, você vai tentar contemplar várias dessas condições, tá? Logicamente, você vai pedir uma radiografia de tórax, você vai pedir um eco, você vai pedir um eletro, tá? Marcadores cardíacos, tá? Função metabólica, um hemograma, avaliar se tem suspeita de intoxicação, dosagem dos metais, tá? A suspeita de feocromostoma, você vai dosar catecolamina, tá? Você vai ver a pressão, como é que tá, vai investigar, fazer uma tomografia para investigar se existe algum nódulo adrenal, né, desse paciente. Bom, e macroscopicamente, esse coração, ele vai estar dilatado, né? Ele assume aquele aspecto globoso, um coração globoso, com as câmaras ventriculares dilatadas, aumento atrial também. Você pode ver trombos intracavitários, tá? E microscopicamente, o que a gente vai ver é um tamanho nuclear no miócito aumentado, perda da fibrilaridade daquele miócito, a gente vê as fibras, eles vão estar com menos fibras, tá? Morte focal, tá? A gente vai ver algumas necrose focal de miócito, aumento dos linfócitos T e dos macrófagos, uma fibrose intersticial devido ao remodelamento, devido a esses infartos focais. Os miócitos, eles são, digamos assim, longilíneos, tá? Enquanto que na miocardiopatia hipertrófica existe uma hipertrofia do miócito, que eles estão hipotrofiados, eles estão bem magrinhos, mas eles são bem longos. Dito isso, a gente já deu uma olhada com suas características macroscópicas e microscópicas, deu uma pincelada nas causas. Vamos passar só quero falar de um tumor com vocês hoje. A aula já está acabando, é o último tópico da aula, tá? O coração, ele não é fonte frequente de tumores, tá? Nem benignos, nem malignos. São raros, raríssimos de acontecer, tá? Mas, especialmente tumores malignos, tá? Quando acontecem esses tumores malignos, só para pincelar, os dois mais frequentes, eles estão relacionados aos tipos de tecido que tem no coração. Então, o coração é um órgão muscular, tá? Que tem um músculo estriado, tá? Cardíaco. E do músculo estriado cardíaco, a gente pode ter um tumor que se chama rabdomiossarcoma, tá? O rabdomiossarcoma, ele é um tumor maligno, tá? Um sarcoma do músculo estriado, do rabdomio. Ele é muito raro, é um tumor muito raro, tá? E ele é mais frequente em crianças. O outro tumor, já que o coração ele não é apenas músculo, ele também tem vasculatura, é o angiosarcoma, tá? Que é um tumor maligno, um sarcoma, e anjo de vaso. Então, o tumor é derivado dos vasos cardíacos, que é maligno. Ele é um tumor raro, tá? Embora dos malignos ele seja mais comum do que o rabdomiossarcoma, tá? A idade média dele é uns 40 anos e é mais comum do lado direito do que do lado esquerdo, tá? Normalmente, quando existe o diagnóstico desse tumor, já tem metástase em 89% dos casos, tá? E normalmente essas metástases vão pro fígado ou pro pulmão. Mas enfim, é muito raro de acontecer. Vamos se ater ao tumor que é mais frequente, tá? Que é um tumor benigno, tá? Ele, embora raro, ele é o mais frequente de todos os tumores, tá? Do coração, de todos os tumores primários do coração. É um tumor benigno, tá? Que é o mixoma. O mixoma cardíaco, ele é o tumor primário mais frequente do coração, tá?
De todos os tumores, ele acontece, é o que dá 40%, tá? Ele é responsável por 40% dos casos de tumores, tá? Ele é benigno. Ele pode acontecer de forma esporádica ou de forma familiar. 90% dos mixomas eles acontecem no átrio, sendo que 80% desses mixomas do lado esquerdo. Então, 90% no átrio e 80% do lado esquerdo. Então, pensou em mixoma, pensou em átrio esquerdo. A idade média de desenvolvimento é de cerca de 50 anos, tá? São tumores pediculados que podem se mover entre a válvula atrioventricular durante a sístole, que é um aspecto que chama de aquela bola de demolição, né? O fluxo do sangue empurra ele para o ventrículo, depois volta para o átrio e fica balançando, tá? Nesse balançar, ele pode destruir alguns folhetos da válvula mitral. Bom, os sintomas eles vão ser decorrentes devido à obstrução valvar, aquele tumor que está pediculado ali, ele pode travar na válvula e impedir o fluxo e obstruir. Ou ele pode obstruir passivamente, ficar ali por perto e diminuir a espessura da passagem daquele fluxo. Ele pode dar febre, tá? Ele pode dar mal-estar, mas devido a mediadores inflamatórios. Ele está associado a infecções pelo herpes. Embora ele seja um tumor benigno, ele tende a embolizar bastante, tá? E essas embolizações, elas podem levar à morte. Como é um tumor pediculado, ele pode se soltar daquele pedículo e embolizar. E aí ele pode obstruir vasos, tá? Obstruir a via de saída do ventrículo de repente e levar à morte. O tratamento para o mixoma é a excisão do tumor, tá? Depois que existe a excisão desse tumor, normalmente ele não tem recorrência, tá? E macroscopicamente a gente vai ver um tumor, tá? Na fossa oval, normalmente. Um tumor solitário, que pode chegar até 10 centímetros. Ele pode ser céssio ou pediculado, embora pediculado seja mais frequente. Pode ter trombose em sua superfície, tá? Devido a traumas. Ele pode estar enrijecido em alguns casos devido a hemorragias de repetição, devido a trauma nesse tumor. Raramente ele cresce para os dois lados da fossa oval, normalmente ele vai crescer mais para o lado esquerdo. Microscopicamente, a gente vai ver estruturas que lembram cordões, ninhos ou glândulas mal formadas, tá? Que normalmente estão próximo de vasos, tá? De vasos sanguíneos. Eles vão ser compostos também por células estreladas ou globulares, com citoplasma eosinofílico e bordas celulares indistintas, tá? Um núcleo oval e uma cromatina aberta, tá? Com um núcleo não visualizado, tá? Então, no microambiente, no ambiente daquele tumor, a gente vai ver um abundante acúmulo de material mucopolissacarídeo, né? Que dá aquela característica mixoide, tá? Aquela característica gelatinosa. Pode ter inflamação e hemorragia devido a traumas, uma vez que ele pode ser, como ele é pediculado, em boa parte dos casos ele pode bater e traumatizar. E nessas regiões mais superficiais, a gente vai ver que ele é mais celular, quando comparado ao meio do tumor, e ele tem uma atividade mitótica maior, que é basicamente que ele cresce de fora, tá? Nas porções mais posteriores, uma vez que, como existe um trauma, talvez seja uma resposta a esse trauma, o aumento da proliferação celular naquela superfície. Bom, é basicamente isso que eu queria falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado da nossa última aula. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem, tá certo? Qualquer coisa, podem falar comigo, tá? Eu vou preparar o trabalho de vocês dessa outra unidade. Mas mesmo que vocês não tenham mais aula, se alguém se interessar, não tem mais aula comigo, mas mesmo se alguém se interessar lá no internato, lá perto de se formar, eu quero fazer patologia, eu acho que é uma coisa que eu tô me identificando, é uma coisa que eu tô gostando de fazer, ou então, poxa,
eu quero saber como é patologia, porque, sei lá, é uma área que, pra mim, é uma área promissora, é uma área que no futuro vai ser cada vez mais necessária e tal, e é uma coisa que eu quero, eu gosto. Eu quero, só queria saber como é a rotina. Então pode ligar pra mim, a gente marca um dia. Vocês podem ver um laboratório, eu falo com o pessoal lá do HC, a gente vai lá no HC, eu mostro pra vocês como é um laboratório, como funciona um laboratório de patologia, tá certo? Mostro pra vocês como é onde eu trabalho lá na SVO, tá certo? É, fiquem tranquilos, e é isso. Vocês foram uma turma muito boa, tá? O pessoal, é, sempre lá quando eu pedi a opinião de vocês, sempre vocês dando opinião para melhorar a aula e tal. Agradeço muito a vocês. E é isso, pessoal. É, fiquem tranquilos e boas férias aí para vocês. E se a gente não se vê mais, não falar mais, bom resto de ano para vocês e bom internato aí futuramente e boa formatura. Valeu, gente. Long ago, the same sky above, yet from somewhere this sun goes down. The day had gone when
Ainda estão aí? Já acabou. Desliga a televisão. Pode ir embora.